Desta vez temos mais uma análise em português de algo um bocadinho diferente, mas que vem no seguimento de outras coisas que já aqui têm aparecido. O nosso querido Guerra, um faraó deste canal, enviou-me propositadamente para esta análise o novo Nitros, o RTA Single Coil 22 mm da Demvape. Pois é, Dem Vape e o Coco Sarang. Seja lá ele quem for, supostamente é um reviewer, mas numa língua assim que a gente não percebe. Portanto, vamos descer à mesa, vamos ver o que vem na caixa, como é que ele se constrói, como é que ele se usa e voltamos já para as nossas conclusões finais. Por isso, fiquem por aí. Ora, então temos o nosso Nitros RTA 22 mm. Nas laterais a cor, matte black, e que nós conseguimos ver através da embalagem. Temos o QR Code e temos o código para verificação da autenticidade a raspar e verificar no site da Demvape. Na parte de trás temos o que contém esta caixa e a colaboração entre a Demvape e o Coco Sarang. Pronto, é tudo uma questão de paixão, diz ele. Ora, vamos retirar aqui o invólucro, a caixinha metálica. Como aliás o Nitros, o RDA, também já vinha numa mais pequenininha, mas também do género. Temos o nosso RTA, e agora assim, isto não é propriamente esponja, isto é bastante rígido. Temos o nosso RTA e que já vamos ver em pormenor. Temos um vidro suplente exatamente igual ao que vem de origem. Isto é plástico, é o que eles chamam PCTG Tube. Portanto, será plástico tube. Depois temos um adaptador de 810 para 510 e já que vem o adaptador, vem também, e agora isto há de ser aqui a minha reclamação já para a caixa é porreirinha, mas depois tirar isto aqui dos coisas, isto é um pincel. Temos uma drip tip, neste caso isto também é 810, portanto além da que vem de origem, que é 810 tipo Gun Style, e temos aqui uma segunda suplente, mas com um formato ligeiramente diferente. Não traz drip tip 510. Temos um anel de embelezamento e anel este para que possamos utilizar o nosso dispositivo, mas que fique menos a fazer pandan com a medida do diâmetro da parte de baixo, já que o tanque é 22 mm e com este anel ficamos com 24 mm. Ora, por baixo da caixa, e tirar isto é sempre aqui uma chatice, temos uma chave multifacetada, ou seja, com chave fendas, chave estrela e chave sextavada. Esta é mais grossa do que aquelas habituais que às vezes vêm neste formato. E uma coisa que traz a medida das chaves nos extremos da peça. Portanto, isto está muito pequenininho, mas traz ali a medida da chave em causa. Depois temos um saquinho com peças suplentes, O-rings, parafusos para o nosso deck e duas coils que, segundo o que está na parte da embalagem, diz que são duas Fused Clapton Coils. Não tem especificações. Depois traz este acessóriozinho impecável que a Demvape já nos habituou para vermos a medida das nossas coils, sendo que a medida é da furação até ao extremo, 4 mm, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 e 7,5, portanto, para nos ajudar no corte das pernas da nossa coil. Traz ainda um pequeno manual de instruções, manual que vem com várias línguas, não traz em português. No manual também não traz as especificações das coils, nem no próprio saquinho. A única coisa que, inclusive no manual, traz visualmente na fotografia é que as pernas das nossas coils serão cortadas com 5 mm de comprimento. Mas será algo que nós vamos confirmar. De resto, não traz mais especificações nem dados nenhuns. Para começar, vamos utilizar uma das coils que eles enviaram, mas fica aqui a nota, o contra, não sabemos de que metal é, não sabemos qual é a constituição desta coil, não temos medidas, não temos valor óhmico, não temos nada. Inclusive, não sabemos, e é a parte que mais me preocupa, é o metal que aqui está. Portanto, pessoas com alguma sensibilidade a níquel
tenham algum cuidado a utilizar esta coil que não vem com especificação nenhuma. Nos meus testes vou utilizar primeiramente uma deles para ver realmente o que é que eles nos aconselharam de origem. Em relação ao nosso Nitros RTA, ora, como já tinha dito, Drip Tip, bocal 810, estilo Goon Style, como é conhecido na gíria do vaping, em que o O-ring está na tampa superior e não na própria Drip Tip. A Drip Tip vem uma suplente para quem gostar de tipos ligeiramente diferentes. Tampa superior com um recartilhamento muito porreiro e que para abrir basta só um quarto de volta e puxar para fora. Ele, apesar de ter um espaço extremamente estreito, mas é o suficiente para se conseguir desencaixar. Já em relação depois à parte da tampa superior e o encaixe, temos um O-ring aqui dentro, na própria tampa, e temos um segundo O-ring ali à volta da chaminé, pela parte exterior da chaminé. Colocação de líquido é sempre nestas entradas tipo feijão, nunca no centro, que será a nossa chaminé. Em relação à parte de baixo, pino central 510 banhado a ouro, mas para acedermos ao nosso deck temos que tirar a tampa inferior, com um recartilhamento também bastante agradável e com um O-ring que vai fazer a vedação de alguma fuga que possa existir na tampa superior em relação ao nosso deck. Tampa inferior, aliás, é o que vai fixar o nosso deck este que está por encaixe, mas depois a tampa inferior vai fixá-lo. Em relação ao deck, já vamos ver em pormenor. Anel do controle do ar. Temos o controlador sem batente, portanto ele roda a toda a volta. Temos uma regulação de duas linhas abertas, só uma linha aberta e só uma parte da linha aberta até uma pequena furação em exclusivo. Se quisermos fechar totalmente, também conseguimos. Remoção do anel do controle do ar, muito cuidado para não danificar os O-rings desta parte do corpo central e que pode ser removido, tendo então um O-ring que é o que vai vedar o anel do ar, que é o que está mais acima, e o O-ring de baixo, que é o que vai vedar com a tampa inferior. Depois, desapertar o restante do corpo é só uma questão de jeito ou força, caso não o consigam, agarrar deste lado com vigor e depois aqui com as pontas de um alicate dar-lhe o jeito só para o primeiro desmontar. Ao desmontar, o que é que nós temos? Corpo da chaminé com o O-ring, que neste caso ficou agarrado ao nosso vidro e que está bastante colado. E ao estar bastante colado, o que é que eu vos aconselho? Pois, água morna e deixar de banho um bocadinho para não estragar o O-ring. Eu vou tentar verificar se este sai sem o danificar, mas fica aqui a nota se já partiu. Portanto, vamos ter que utilizar um O-ring da tampa do saquinho das peças suplentes. Na parte superior temos também o nosso vidro e que ao tirar ele estava ligeiramente colado também ao O-ring que está na parte superior que vai fazer a parte da vedação. Na união das chaminés do corpo central temos um outro O-ring que é onde vai a parafusar a parte de baixo com a parte de cima do corpo central. Vamos colocar o vidro no local. Vamos buscar um O-ring ao saco das peças suplentes e só traz um suplente. Portanto, se derem cabo deste, depois tem que tentar arranjar idênticos. Vamos proceder à montagem do nosso dispositivo. Ora, a parte do corpo central está. A parte do nosso controlador do ar. Fica aqui a nota, se vocês quiserem colocar ao contrário, possivelmente irá também dar, mas depois as furações do ar vão ficar desalinhadas. Como tal, lembrem-se que é sempre com a parte mais larga para cima e não para baixo. Agora, vamos proceder à construção e à verificação do nosso deck. O nosso deck temos 4 furações para colocação das resistências, isto é, single coil, mas fica aqui a nota que tem 4 furações porque podemos colocar resistências enroladas no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Temos 2 gavetinhas para colocar o nosso algodão, gavetas estas que têm 2 furações, uma de cada lado,
e a outra, uma de cada lado, por onde vai o líquido passar para o nosso algodão. Em relação ao nosso deck, temos ainda estas duas paredes que vão servir para o algodão ficar caído para dentro da gaveta, mas vão servir também para encostar a nossa coil de jig e a coil ficar exatamente à medida conforme o desenhador deste RTA assim o pensou. Desapertando o pino central do 510, o pino banhado a ouro, nós vamos estar a desmontar e a soltar, tirando o parafuso. Cuidado com o isolador em pique que está aqui dentro para que não caia e não saia. Vamos estar a tirar o poste positivo e com acesso também ao isolador em pique por baixo do poste positivo. Tudo o resto é uma peça única. Ao apertarmos, e agora fica aqui esta pequena nota, reparem que o parafuso do poste está no próprio poste positivo e ao colocarmos nós temos o isolador em pique entre o poste positivo e a parede, onde depois teremos acesso ali a apertar o parafuso. Se tiverem o parafuso desapertado, provavelmente não vão conseguir tirar o poste positivo. Uma pequena chamada de atenção para esse pormenor. Depois do pino central bem apertado, para que não haja risco de fuga, líquido, etc., vamos colocar na nossa tab e vamos proceder à nossa construção. Primeiro, desapertar então os parafusos dos nossos postes e ao colocar a nossa resistência já sabemos quais é que vamos desapertar. Portanto, ela está enrolada no sentido dos ponteiros do relógio, portanto será a deste lado e daquele. Ora, segundo o que está no manual de instruções, apesar de não estar muito bem especificado, o corte desta resistência será 5 mm. Vamos proceder ao corte e vamos verificar se tal é assim. Vamos cortar uma perna, vamos cortar a outra perna e sim, desta vez eu não vou espaçar a coil de acordo com o meu gosto pessoal, vou utilizar de acordo com o que eles mandaram de origem e para fazer também a explicação de como remover hotspots. Portanto, vamos colocar a coil no sítio, vamos utilizar a coil de jig de 3 mm de diâmetro para nos facilitar a colocação na posição correta. E agora, encostando a coil de jig aqui às tais paredes que nos vão facilitar a colocação, vamos apertar os parafusos dos nossos postes. Depois de devidamente apertados, vamos verificar pontos de calor e agora aqui temos duas opções. Com a parte de uma parte metálica, de uma pinça, de uma chave de fendas, podemos simplesmente fazer ligeiras passagens e à medida que ela vai aquecendo, não premindo o botão do disparo ao mesmo tempo que se faz as ligeiras passagens, para não criar um pequeno, não lhe chamaria curto-circuito, mas uma pequena passagem de corrente, ou com as pontas de cerâmica de uma pinça, à medida que premimos o botão do disparo, carregar também e juntar os elos da nossa resistência. Eu estou com baixa potência, 15 watts, vamos subir isto aqui para os 25. Esta coil tem 0,26, é algo baixa para já, mas normalmente com o pré-aquecimento da coil ela vai ajustar o seu valor óhmico. Ao verificarem hotspots, pontos de calor, verifiquem por dentro, por baixo, pelas laterais, porque pode haver um ponto de calor em qualquer um dos locais. Quando é que ela está boa? Ao premir o botão do disparo, ela acender de dentro para fora, do centro para o exterior. Ora, está sem pontos de calor, vamos colocar o nosso algodão e neste caso vamos utilizar o BP Mods Pro Vape Cotton de 3 mm. Depois da coil devidamente arrefecida, vamos colocar o nosso algodão, de forma a que ele fique justo, mas não demasiado apertado nem demasiado solto. O corte do algodão, visto que ele tem que entrar ali na nossa gaveta, nós podemos fazer de diversas formas, ou cortar a olho, ou vincar, de forma a que nós tenhamos uma noção de onde cortar. Ao cortar do outro lado, podemos cortar da mesma medida, ajustamos o algodão, verificamos se ele está de forma a ocupar a nossa gaveta. Vamos abrir o algodão por causa daquelas partes que ficam comprimidas do corte. Vamos colocar o nosso algodão no interior da gaveta e agora aqui o algodão quer-se a ocupar a gaveta.
mas não se quer demasiado apertado nem demasiado solto. Se ele estiver demasiado apertado, vai-vos dar dry itch. Se ele estiver demasiado solto, vai-vos subir líquido para a boca e gorgulhanço no deck. Portanto, fica aqui o esclarecimento para a situação do algodão. Se ele estiver demasiado apertado, é só esfiapar um bocadinho. Se ele estiver demasiado solto, tirar o algodão e meter mais algodão de forma a que fique em condições. Ora, o nosso algodão está colocado. Lembrem-se que esta parede que está aqui será a parede pela qual o nosso algodão terá de se regular para que depois nas paredes da nossa campânula não haja problemas. Em relação às paredes da nossa campânula, reparem que ela tem um encaixe e ao encaixar o nosso deck vai ter uma posição única e para ser encaixada, única em 180 graus, portanto quer de um lado, quer do outro. Fica a nota que o algodão, o líquido vai cair por gravidade e como tal vai cair em cima do algodão. Este algodão, nós ao colocarmos ali dentro, ele vai comprimir o algodão ali nesta secção aqui lateralmente. Portanto, se ele tiver o algodão aqui alinhadinho e bem arrumadinho, vai facilitar depois o encaixe do deck sem danificar o nosso algodão. Fica aqui a nota, se depois, mesmo assim, se sentir gorgulhanço, se sentir queda a mais de líquido, temos que pôr mais algodão, porque será esta queda por gravidade que nos vai dar a influência. As furações que temos aqui nas gavetas para colocar o algodão é o excedente do líquido que possa, entretanto, acumular e o algodão conseguir fornecê-lo à nossa coil. Para este teste vamos utilizar o nosso Lafayette, chocolate com café. Vamos umedecer o nosso algodão e a nossa resistência. Portanto, eu estou com 24 watts numa resistência de 0,31 e vamos colocar, e agora para não sujarmos os dedos, não darmos cabo do nosso algodão, vamos colocar o nosso deck já no corpo central, mesmo ainda na TEV. Portanto, aqui convém alinhar minimamente a posição da coil e do algodão para que não vamos estragar o trabalho que foi feito. Como tal, vamos encaixar. Ele encaixou totalmente. Vamos desenroscar da nossa TEV. Vamos colocar a nossa tampa inferior. Vamos abastecer. Vamos colocar a nossa tampa superior. A drip tip, a que vem de origem, ou uma a gosto. E vamos dar início aos nossos testes. Estamos de volta, pois é. E então, o que é que eu tenho a dizer deste Dem Vape, o Nitros RTA 22mm, e que me foi enviado pelo nosso querido amigo Guerra, amigo e faraó deste canal. Então, pequenos pormenores para adiantar já, antes de passarmos aos prós e contras. Corta-escolas, como nós vimos na mesa, 5mm de comprimento das pernas. É um must, está no ponto. Depois, em relação ao deck, não esquecerem de colocarem sempre alinhado com a chaminé, porque depois se andarem ali à procura da posição, as paredes que vão encaixar de ambos os lados do algodão vão-vos estragar a construção e provavelmente provocar ou draites ou até um grande babanço. E isso aconteceu-me, o andar à procura, portanto fica aqui o alerta de ele tem que ser encaixadinho mais ou menos na posição e depois, especialmente depois de vocês fazerem uma construção nova, utilizarem o corpo central para tirarem o deck do vosso modo ou do vosso TEB, do vosso testador, antes de fecharem completamente com a tampa inferior. E depois, colocação de algodão, é fazerem como eu fiz na mesa, não tem nada que saber. Bem encaixadinho nas gavetas, apesar das gavetas pouco vão ali interferir, porque aquelas furações que têm é para algum excedente líquido que possa existir ali à volta do deck, ou que fique ali a querer inundar o deck, se bem que depois o que conta é o gota a gota que cai por cima do algodão.
Se vocês tiverem um excesso de líquido no deck, uma inundação ou um gorgulhanço, coloquem mais algodão. Se tiverem a possibilidade de um dry it, esfiapem um bocadinho o algodão de forma a que o líquido possa cair mais facilmente e ser mais facilmente encaminhado para a vossa resistência. O que é que eu vos posso dizer acerca disto? O ideal aqui são as coilas de 3 milímetros, tal e qual como as que vieram de origem. A que vem de origem, epá, não é mal de todo, ok? Vamos entrar aqui nos prós e contras. Tem o contra de não traz especificações, não diz o metal de que é feito, não diz as características da coil, portanto ficamos assim um bocado à toa. De qualquer forma, ela deu-me cerca de 0.30, mais coisa, menos coisa. Entretanto, eu testei com as MDV Coils e tive uma melhoria em relação a alguns pormenores, nomeadamente aquilo que eu gosto em termos de sabor, temperatura e a densidade do vapor. As coils que vêm de origem não são más de todo, mas poderão ter uma melhor experiência com coils ao vosso gosto. E eu aconselho-vos que as coils MDV do Marquês do Vapor são espetaculares, produção artesanal em Portugal. Voltando aos contras, temos então a falta de especificações das coils. Temos a caixa, a esponja que supostamente vem com tudo encaixadinho e depois temos de tirar para aceder à parte de baixo. Aquilo não é bem uma esponja, é uma coisa bastante mais rija. E aquilo para tirar as coisas daquela esponja ou para tirar a esponja fora é o verdadeiro do pincel. Portanto, fica aqui a nota. Pá, como contra. Vocês viram na mesa o O-ring colado ao vidro, ao tentar remover o O-ring, ele simplesmente partiu. É lógico, não façam como eu. Sigam o meu conselho. Um bocadinho de água morna devagarinho, ele umedecer e fazer dilatar um bocadinho o O-ring com água ligeiramente morna, não é água quente. Portanto, dá para sacar o O-ring sem o danificar. Ora, eu antes de fazer uma review, como vocês sabem, é logo direto e a primeira imagem que fica gravada é aquela que eu vos mostro, porque é aquilo que vos poderá acontecer e fica aqui o contra dos O-rings ou do O-ring colado e depois dos O-rings porque só trazia um daqueles suplente e que fica aquela coisa do é pouco para um O-ring que vem colado, só ter um suplente e se depois acontecer um azar qualquer, ficamos aqui com aquele pequeno problema. Depois dos contras falados, e eu não encontro aqui muito mais contras, ok, podíamos falar da Drip Tip, traz duas, uma parece quase um mamilo, a outra bastante larga e até é baixa, não são propriamente ao meu gosto, como vocês sabem, eu gosto de umas Drip Tips um bocadinho mais altas e mais ergonómicas para a anatomia da minha beisola, como por exemplo as do Recurve, que serão as minhas Drip Tips favoritas, mas as Drip Tips não vou dar como contra, mas fica aqui esta nota. São as duas 810 e poderão não dar para o gosto de ninguém, como é o meu caso. Portanto, depois falamos dos prós. Para já, aquele acessóriozinho que a Demo Vape já nos habituou que traz para os cortes das nossas coils, que é uma pecinha extremamente fininha, extremamente, parece uma reguinha, e que traz as medidas e estão como deve ser. Portanto, acaba por ser um pró a ferramenta, o medidor do corte das pernas, se bem que fica aqui a nota, a medida do corte das pernas não está muito específica em lado nenhum, a não ser no manual, mas os 5 mm de comprimento é o que está no manual e é o que funciona. Podia vir sinalizado na régua, podia vir uma pequena nota a acrescentar características específicas para a coil e para este RTA. Depois temos como Pro, colocação da coil neste deck. É que tanto dá a serem coils enroladas no sentido dos ponteiros do relógio como no sentido contrário. Como tem as 4 furações, dá para colocar a coil como vocês quiserem. Dual coil, esqueçam lá isso, isto é um single coil, nem vale a pena experimentar. Como Pro, tampa superior, este recartilhamento que tem, apesar de ser bastante fino e a altura da tampa é bastante fina, mas está espetacular porque é só um quarto de volta a abrir, procurar o encaixe para fechar, fechou e está pronto a usar. Não há gorgulhanços, não há babanços, não há problemas nenhums, pelo menos eu não tive.
Depois, a regulação do ar. Apesar de não ter um batente, nós temos aqui uma regulação do ar bastante agradável de as furações todas abertas, só a linha inferior. Fica aqui uma pequena nota que é, se fecharmos metade do ar, o ar vai se encaminhar na mesma à coil, apesar de parecer que não está centrado, ele acaba por dar na coil. Fica aqui a nota de que esta furação, apesar de devidamente encaminhada à nossa coil, podemos fechar o ar quase totalmente. Não tem batente, mas a regulação do ar é bastante prática e é bastante funcional. Como o Pro, o recartilhamento da tampa inferior para abrir e fechar, se bem que isto é um deck ao estilo Steam Crave, que é o deck de encaixe por baixo e a tampa superior para fixar o deck. Eu vou dar isto como Pro e porquê? Porque nós já tivemos aqui alguns dispositivos em que o deck é de encaixe por baixo, mas não tem nada que o fixe. E em transporte, o corpo central mover-se do deck era uma coisa que poderia acontecer. Tendo uma tampa inferior, o deck está sempre fixo, ele está enroscado no modo e o risco do corpo central sair é zero. Portanto, temos que dar isto como Pro, tendo em conta a experiência dos dispositivos anteriores. E agora, como para o final, o sabor. Pá, temos mais um RTA Single Coil vencedor em termos de sabor, em termos de qualidade, densidade de aquilo que nós procuramos de um Single Coil. Não é uma criação de nuvem por aí além, não é para fazer aqui um cloud chase, mas temos aqui um vencedor para sabor, densidade de vapor, temperatura de vapor. Portanto, temos aqui mais um vencedor ao nível daqueles anteriores que nós já aqui falámos várias vezes, de single coils. Portanto, este vai entrar também nos best-ofs de single coils. E acho que não há muito mais a dizer. Agradecer ao nosso querido Guerra por nos ter enviado mais um dispositivo para vos apresentar, para vos mostrar, e que já peca pelo tardio na saída da review. Como vocês já sabem, os porquês estão mais do que vincados já aí no canal. E pá, Demo Vape, mais um dispositivo, e parabéns ao Coco Sarang pelo design, se é que ele desenhou mais um dispositivo, porque vem na sequência do Nitros RDA, já um nosso também preferido em termos de qualidade da Demo Vape. Dito isto, não há muito mais para dizer, não. Independentemente daquilo que vocês usarem, seja um RTA, seja um RDA, seja um pod, o que interessa é que o façam em segurança e com respeito por quem vos rodeia. Porque no fundo, o que é que importa nisto? Vapear sim, mas fumar não. Ui.